Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo no momento presente ou em um futuro não tão próximo. Esse é o podcast Respire e Confia. Nele vamos estar convidando dois profissionais da área da saúde para todo episódio juntos estarmos desconstruindo alguns tabus, trazendo luz a alguns questionamentos e fazendo um convite para você confiar e respirar. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Quem fala é Atila Mello, estamos aqui no Respire e Confia, completando um ano. Episódio muito especial, queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado, que tem, enfim, interagido. Foi muito especial esse primeiro ano, foi muito aprendizado. E para celebrar esse primeiro ano, eu tenho duas convidadas muito especiais, estou muito contente. Duas psiquiatras referência aqui em Santa Catarina, Paraná e, por que não, no Brasil. Então, muito obrigado pela presença, doutora Andrea Nolli, doutora Alessandra Dil. Nós que agradecemos. Obrigada. É um prazer receber vocês. Hoje nós vamos estar falando sobre sexualidade, relacionamentos, tabus, né? Sempre quando a gente inicia o programa, a gente fala, né? Trazer luz a alguns questionamentos, quebrar alguns tabus. Então hoje a gente vai fazer isso na prática. Eu tô aqui com duas especialistas, tô com muitas dúvidas e elas vão me ajudar a estar encontrando caminhos para a gente poder conversar sobre, né? Então, primeiramente, sejam bem-vindas. E eu queria só que vocês começassem contando um pouquinho de vocês, da história de vocês, da formação, para o público poder conhecer vocês. Pode começar, André. Então, agradeço, né, o convite. Um prazer estar aqui com vocês e falando sobre um assunto tão relevante, né? Eu sou médica psiquiatra, fiz formação também em psicoterapia analítica, fiz mestrado em educação, então hoje a minha prática é clínica em consultório, né? E também como coordenadora de um curso de pós-graduação em psiquiatria e como docente também em psiquiatria, né? Então é um prazer estar aqui e principalmente na sua companhia e na companhia da doutora Alessandra, que sempre foi uma referência para mim, então é um prazer. Obrigada. Bom, eu comecei a minha formação sempre com a dependência química. E desde o ano de 2009, quando eu comecei a perceber que a sexualidade dentro da saúde mental ela era extremamente negligenciada e que a gente não aprendia sobre sexualidade e saúde sexual nas cadeiras das universidades de medicina, eu fui para residência e não tive aula de sexualidade. Eu fiz uma pós-graduação, eu fiz um mestrado e um doutorado e mesmo assim a sexualidade ela não... Se ela parecia bastante invisibilizada, né? E aí que começou, vamos dizer, essa curiosidade, essa necessidade premente de linkar a sexualidade com a saúde mental e com as outras áreas que eu estudo. Então, foi basicamente por aí. E aí fui fazendo algumas formações relacionadas a essa área, principalmente a educação sexual e a especialização em sexualidade humana, que hoje, então, tem um lugar, vamos dizer, inclusive dentro da nossa Associação Brasileira de Psiquiatria, como uma subespecialidade dentro da psiquiatria. Olha que interessante. Uhum. Então, acho que para a gente iniciar o programa, seria legal a gente, até para estar educando, né, quem está assistindo, conceito, o que é a sexualidade? O que ela representa? Eu posso falar e a Andrea vai complementando, né? Quando a gente pensar em sexualidade, a gente sempre tem que pensar que a gente está falando de um guarda-chuva, né? Que sexualidade, ela é pulsão, é vida, é desejo, é prazer, é encontro, é tato, é erotismo, é fantasia, né? A sexualidade, ela vai muito além da genitalidade, da relação coital. Então, as pessoas, quando a gente fala em sexualidade, o leigo, na sua grande maioria, pensa em relação sexual, em genitalidade. E acho que isso é limitar a sexualidade para esse lugar, né? Que não é de merecimento dela, porque a gente está falando, além disso, de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero, e principalmente, né? Não sei se a Andrea concorda, quando a gente fala em sexualidade, saúde sexual, a gente está falando de um direito. Inclusive, né, a WAS, que é a Federação World Association for Sexual Health, tem justamente vamos dizer, um manual, um guia,
que diz sobre os direitos sexuais, ou seja, nós temos direitos sexuais, direito ao prazer, inclusive. E falar que a gente tem direito ao prazer é algo que pode ser um tabu imenso. Por incrível que pareça, né? Falar isso em 2025 ainda é algo, nossa, como assim, né? E acho que tem muito a ver com a falta de educação sexual, né? Até eu tava pensando aqui hoje sobre isso, sobre educação sexual até das escolas, né? E eu me lembro, estudei numa ótima escola, tive educação sexual na escola, mas eu me lembro que para mim a educação sexual da escola ela era muito relacionada aos medos. Então, as DSTs e a prevenção de gravidez. Era gonorreia e gravidez, o medo dos adolescentes, né? Exatamente, E acaba que fixa só nisso, então as pessoas têm uma ideia de que, não, sexualidade, nem vou assistir esse podcast, porque eu não tenho nenhum problema, se eu não tenho uma infecção e não tenho, né, tô prevenindo gravidez, então eu não tenho nenhum problema de sexualidade. E às vezes a gente vai conversar com essa mulher ou com esse homem e não tem prazer sexual, não consegue comunicar, né, o que sente ou como gostaria que fosse o ato, às vezes não consegue nem se aproximar do ponto de vista de relacionamento amoroso, ou dizer que sim, ou dizer que não. Muitas mulheres com essa dificuldade, na ideia de que tem que agradar o parceiro, Perfeito. se tem que agradar o parceiro, tem que ser de tudo do jeito que o parceiro quer, né? Enfim, então eu acho que permeia muito esse outro lado da sexualidade que ninguém olha, né? E por que por que esse tabu hoje ainda, em 2025? E como que a gente faz, como que a gente vai caminhar para estar saindo dele? Porque algumas coisas parecem que, a gente tá falando 2025. Tem foguete pousando de ré. E por que a gente tá batendo nessa tecla? Eu acho que não existe um único fator, são vários. Existe uma questão aí que a gente pode atribuir também à religiosidade. Cultural, tá? né? A outra é cultural. Como que as culturas ao redor do mundo lidam com a sexualidade. Isso é incrível estudar, porque a gente vai vendo que as culturas, elas óbvio, variam. E eu, quando fui para a Índia, eu fiquei, assim, encantadíssima, porque, né, os indianos, eles olham a sexualidade de uma forma tão naturalizada e tão presente no cotidiano que eles se expressam em todos aqueles monumentos artísticos que existem. Tá aí o Kama Sutra, né? Que, na verdade, o Kama Sutra original não tem nenhuma figura, na verdade, mas deu origem, né, aquelas obras, né, arquitetônicas belíssimas, né? E acho que religião, ela também impacta nisso, né? Mas você não acha, André, que ainda existe uma questão que é aquilo que é misterioso, escondido, eu tenho medo e, portanto, eu não falo, e o que não falo eu escondo, e isso vira tabu? Com certeza, né? Na parte mais analítica, a gente sempre comenta sobre isso, assim, o que não é falado é fantasiado, né? Então, se eu não posso falar das limitações ou das minhas preocupações sexuais, é como se elas não existissem para os outros, então elas só existem na minha cabeça. E aí eu começo a achar que eu sou a única que me preocupa com isso, que eu sou a única que não sente prazer, que eu sou a única que posso não gostar de X prática. E isso vai deixando as pessoas muito mais isoladas e mais ansiosas, né? E é interessante essa questão cultural, também estava pensando sobre isso hoje, né? Porque parece que com a modernidade, quanto mais explícitas estão as questões sexuais, em tese a gente teria mais liberdade e mais interesse, mas parece que também há um distanciamento, né, das relações mesmo. Então, o sexo hoje em dia, ele tem sido vivenciado de uma forma muito solitária. Então, os homens muito na pornografia, as mulheres na masturbação, as mulheres muitas nem se permitindo olhar para isso, né? Outras indo para contos eróticos, para outro tipo de satisfação, mas um distanciamento das relações mesmo, né? E uma desesperança também de achar assim, não, mas ele é homem, então ele não vai entender, então ele não vai querer, ele não tem como falar isso pra ele, né? Aqui falando de relações hétero, mas que acontece também nas relações homo, né? Sim. Então, acho que são questões que permeiam esse assunto, né? E nós falando agora... Não, o que eu ia dizer é que, somando a isso, além disso, existe uma urgência também, né, implícita nessa contemporaneidade, ou a gente pode dizer na pós-modernidade já, que busca as coisas líquidas. Relações líquidas. A Andrea falou, olha, voltei a estudar Bauman, né?
que é um psicólogo muito conhecido dentro da psicologia e que vem nos mostrando o quanto isso está presente no nosso dia a dia, né? O que é uma relação líquida, por exemplo? André, que vem estudando, talvez possa eu introduzir. Comentei com a Alessandra que eu voltei a ler, né? E que cada vez que a gente estuda ele, tem um insight novo, assim. Somos outras pessoas. Mas, né? E o amor líquido que ele traz é muito nessas relações modernas que são efêmeras, que são superficiais, que são pouco duradouras, né? Que são fluidas, que nos escapam. Sim. E aí, fiquei revisando esses conceitos, assim, né? Porque o desejo, que hoje em dia, então, em tese, a gente estaria aberto aí com aplicativos, né? Podendo encontrar, dar match lá, ter um relacionamento, ir embora. E que isso, num primeiro momento, era uma ideia sedutora. Sim. Ó, você pode ter um sexo casual com uma pessoa e não dever nada pra ela não dever nada pra você. Independência. E aí, a gente corta essa cena e vai pro consultório psiquiátrico e é disso que as pessoas se queixam. Sim. Aí eu saí com um cara, o cara não é nem que ele não liga, que ligar ninguém mais liga, né? Ele nem respondeu a mensagem. Eu saí com uma menina, dei match, a gente ficou ontem à noite, ela passou por mim, não me cumprimentou. Então, as pessoas falam de um nível de desconexão que traz sofrimento, né? Uma ideia que inicialmente era para ser o contrário, né? Nossa, todo mundo pode transar com quem quiser, a hora que quiser, sem dever nada para ninguém, vai ser maravilhoso. E que na prática tem se traduzido numa geração mais ansiosa e mais solitária, né? Inclusive sexualmente. Nunca se transou, eu acho, com tanta facilidade, mas ao mesmo tempo nunca se transou tão pouco. Porque também as novas gerações se satisfazem com outras coisas, né? Eu tava pensando assim num relacionamento tradicional de antigamente. O cara saía trabalhar e a mulher ia ficar em casa e eles não iam se falar. E aí, à noite, esse cara chega cheio de angústias e aí esse casal volta a tentar se conectar. Porque o amor também é isso, né? Conexão, desconexão. Tento me conectar de novo, me desconecto. O amor, ele Uma também tem... né? Ele é construção, mas ele também é negociação. Sim. Né? E hoje é totalmente diferente. Então, esse cara sai pra trabalhar e essa mulher também sai pra trabalhar. E eles ficam trocando fragmentos o dia inteiro. Então, ela manda uma foto, eu mando um nude, manda uma lista do mercado, o outro fala não sei o quê. Ou manda um áudio. Então, esse cara, ele já viu, ela não tem novidade nenhuma pra contar. Ele já viu ela pelada, ele já ouviu o áudio. Ele já teve a voz, ele já teve o visual. Ele pode simplesmente entrar num site adulto, se masturbar e não ter o trabalho de negociar, porque vai chegar em casa, a esposa tá cansada, os filhos deram trabalho, vai ter que agradar ela. Então, tudo é muito... A impressão que as pessoas têm, e elas falam isso no consultório. Ai, preguiça. Ai, relacionamento dá uma preguiça, um ranço de ter relacionamento, porque dá um trabalho. Dá um cansaço, né? Eu tenho que fazer uma historinha, né? E principalmente para nós mulheres, né? A historinha é importante, né? Porque não é à toa, né? Que Rosemarie Basson, em 2001, falou, olha, mulheres têm um ciclo de resposta sexual diferente dos homens. E criou um ciclo de resposta sexual circular, que tem lá suas críticas, mas vamos combinar que, de certa forma, ela mostra, entre outras coisas, que intimidade é um elemento importantíssimo para nós mulheres chegarmos lá. E aí eu fiquei pensando nesse cara que você está falando aí, que chegou em casa, ele tá cansado, ele já, né? E ela também, e ele tem que recriar intimidade, né? Como é que se faz isso hoje, né? Nesse mundo tão acelerado e tão líquido, e que as pessoas às vezes preferem desistir, né, dessas relações e viverem, né, em busca talvez de coisas distintas, idealizadas, ou eu penso também, né, André, que as pessoas não investem tanto talvez nesses relacionamentos como a gente via no passado. Para quê? Se eu posso dar um match, né? Dar um match, né? Só que essa coisa do desejo, ela é uma armadilha, assim, né? Porque se eu tô com desejo de comer bolo e eu como bolo, acabou o desejo. Daí amanhã eu não quero mais bolo, quero outra coisa. Sim. Então, assim, se eu ficar pensando em satisfazer imediatamente apenas os meus desejos e os meus impulsos, eu vou ficar só com isso. Sim. E é isso que tem acontecido. Tanto que as pessoas ficam, né, às vezes ficam solteiras, fazem esse movimento de aplicativo, de ter uma vida sexual muito mais intensa do que era, e aí cansa. Porque daí agora, quando eu tô sozinha, quando eu brigo com a minha mãe, quando meu chefe foi babaca, então não vou chamar a guria do aplicativo, não tem nada a ver, porque não tem essa conexão, né? E aí a fórmula, né, para reconectar, né, Alessandra, ela não é moderna, né? Porque ela implica no olho. E ninguém nem olha no olho, porque tá cada um no seu celular. Isso é uma coisa que eu brinco bastante com as minhas pacientes, né? Porque às vezes, queixa que é baixa libido.
Mas assim, qual momento de intimidade o casal tá tendo? Sim. Não, ninguém tem nada, a gente chega tarde, filho, né? Perfeito. Pois é, daí se não tem intimidade, não vai ficar legal mesmo, nem com ele, nem com qualquer outra pessoa, Tanto né? é que uma das técnicas que a gente recomenda, às vezes, para a disfunção sexual feminina, não vai transar, né? Ou seja, você vai fazer algumas preliminares e vai ensinar esse casal, né? Para que ele possa voltar a ter intimidade. E aí, é interessante como eles ficam perdidos, né? Como assim intimidade? A gente tem intimidade. O que é intimidade? Na frente do outro. Isso. Não, eu não escovo é o dente junto, assim. Isso é um bom né? questionamento. Existe a disfunção sexual feminina? E como, né? Existe muitas, né? Principalmente se a primeira, né, vamos dizer, o desejo não está presente, todas as outras fases do ciclo de resposta sexual vai estar comprometido. E como é que a gente cria desejo, né? Até agora não inventaram uma medicação tão potente para as mulheres, né? Que vai dar desejo. E as pessoas ficam em busca, aliás, é uma boa coisa para a gente dizer, que essa medicação, embora exista nos Estados Unidos, né, uma medicação que, a princípio, é para aumentar o desejo sexual feminino, ela funciona, vamos combinar, muito meia boca, né? Ela não vai resolver os problemas. Sim. Assim como eu digo, relacionais. Né? Amiga, não é indo no sex shop, comprando um chicote, que você vai resolver esses problemas que você está trazendo aqui. Porque a questão, muitas vezes, é anterior a essa. Existe a anorgasmia, ou seja, a falta de orgasmo, a falta de desejo, que é a falta de libido. Falta de libido, acho que é uma das queixas mais frequentes, né, André? Uhum. E vale a pena a gente falar que a falta de libido, ela pode ter causas orgânicas também. Não somente... Importantíssimas. Né? As causas hormonais, né? Das mulheres estarem atentas ao climatério, né? A todas as mudanças que ela vai passar, que eu costumo brincar com elas, que é como se fosse uma segunda adolescência, porque muda o corpo, muda o grupo de pessoas, muda os interesses, né? Muda a percepção dessa mulher com relação ao corpo, ao envelhecimento, e muda a relação dela com o parceiro ou a parceira. Né? Eu sei, tô passando por isso, tô passando pela menopausa. Eu não sei, eu sou adepto do equilíbrio em tudo, né? E às vezes eu penso que talvez vale a pena a gente poder conversar sobre. Nós temos, a gente veio de uma sociedade ali, anos 80, anos 90, e que eu tenho 34 anos. Eu vi uma formação de pai e mãe, meus pais eram separados, então pai com madrasta, mãe com madrasta, e a gente viu aquilo, e eu vejo que as pessoas não querem replicar, muitas vezes, essa questão que até então era a norma. Porque até 20, 30 anos atrás não se falava na mulher, enfim, ela poder ser o que ela quisesse ser até então. Como hoje é uma bandeira enfim, realmente acontece. Mas até onde não, isso? Átila, é um direito. É uma realidade. É uma isso, realidade. Tá bem. E como que essa realidade... Não. Porque existem países como, por exemplo, né, países de origem muçulmana em que elas não têm esse direito. Elas têm que usar a burca. Elas têm o clitóris delas cortados porque é negado a elas o prazer. Então, com certeza, assim, eu acho que a gente pode pensar que é uma realidade regional. Uma realidade, mas não é global. Global, sim. E isso é muito preocupante. Mas nessa questão como que equilibra essa questão, então, da independência com a família? Porque aí também você vai ter que ter a pessoa, o teu companheiro que você vai escolher, vai ter que ser uma pessoa segura, vai ter que ser uma pessoa confiante. E aí também bate nessa questão de será que acha essa pessoa? Será que é isso que eu ia falar, parece que é uma pessoa perfeita, né? Será que então aí vem essa questão também. Você namora o Bob ou o Ken, entendeu? Que é da Barbie isso. E da como é o nome agora? Na nossa época acho que era Barbie, Suzy Barbie, tá? Isso. Eles são perfeitos. E aí, falando de perfeição... Átila, acho que isso que tu comentou tem bastante a ver, assim, com uma premissa equivocada, né? As pessoas, acho que elas também se frustram porque elas partem de um ponto inicial equivocado. E o primeiro deles, que eu vejo que é super comum, é achar que o amor é um encontro. Isso. Eu não encontrei o cara certo ainda, não, doutora? É porque eu não achei, ela não é pra mim, porque eu não encontrei a certa ainda. Como eu tenho se o dedo fosse podre. né? Como se essa pessoa fosse vir pronta. E na realidade... Por quê? Porque dá trabalho, né? E a ideia, que eu acredito muito, é que não é assim, é uma construção. Então, óbvio, a gente busca o mínimo ali de afinidade, né? E de itens atração, que enfim. nos atraem, etc. Mas a partir dali, a gente constrói juntos.
E vai dar trabalho, e vai ter momentos de andar 2 para frente e voltar 1 para trás, né? Não é estático. O equilíbrio também, se a gente parar para pensar numa pessoa andando de bicicleta, ela tá equilibrada. Mas ela tá equilibrada porque hora ela desequilibra para um lado, hora para o outro. Então não vai ter esse equilíbrio perfeito, match incrível, meu Mas Deus. acho que ele tava falando mais assim, como equilibrar com as 2 gerações. É isso, né? Que você queria chegar? Falando um pouco de tudo, mas estava interessante. Da família. Vamos falar. Isso aí. Ou da família. Não sei se era isso que você queria chegar e a gente eu te interrompi, né? Mas acho que é como conciliar, e isso eu acho que é uma questão que também aparece, a geração das quais meus pais foram criados com a minha. E eu vejo isso muito em questões ligadas a orientações sexuais diversas, né? A tabus, vamos dizer, de novas formações amorosas, que também sempre existiu, mas a gente está falando agora. Então, eu viver um poliamor, eu viver uma relação aberta, eu viver uma relação não monogâmica, eu viver uma relação homoafetiva, homoerótica, e como que eu encaixo isso com a criação que eu tive dos meus pais lá atrás. Acho que era por aí. Estamos indo, vamos continuar. Então, como? É uma pergunta de milhão. Como? É a pergunta de milhão. Não, na verdade, eu acho que é isso, muitas vezes, que também acaba emergindo, né, como sintoma. O sintoma que vem para o consultório do psiquiatra, nem sempre ele está explícito nesta queixa. Eu vim aqui, doutora Alessandra, doutora Andréia, porque eu tenho que lidar com as frustrações da minha família. Isso, às vezes, vem como uma somatização, vem em outras dores, em outros lugares, né? Não consigo dormir, não consigo relaxar. Não consigo relaxar, não consigo dormir. E em mulher, principalmente, eu vejo isso muito como dor crônica, né? E quem trabalha com dor crônica também deve investigar abuso sexual e coisas não faladas. Porque se a gente não fala, né? Se a gente não explicita o meu desejo, a minha angústia, a minha mágoa, né? Para onde vai? Né? E nós não somos um ser que é desconectado, cabeça e corpo, né? E genital, né? Então, vai para algum lugar. E, em geral, esse sintoma pode ser um sintoma somático, mas ele pode ter um fundo, vamos dizer, de base relacional sexual. Perfeito. Né? Nessas questões que a gente já está abordando das relações líquidas, o que vocês têm a dizer? Vamos trazer um insight em relação às redes sociais hoje. Eu escrevi sobre isso recentemente, inclusive, né? É um artigo que saiu numa revista do Rio Grande do Sul, do Hospital das Clínicas. Óbvio que eu fiz um recorte para a população gay masculina. E a gente fala um pouco das relações líquidas e também de uma cultura em inglês que chama hookup, que eu poderia traduzir talvez como pegação, né? E a Andréia, ela, de certa forma, ela falou o que mais aparece nos estudos publicados, que é, apesar de existir aplicativos, e eu não vou falar o nome deles, poderiam ser vários, tanto para héteros, jovens, adolescentes, como para gays, o grau de solidão e insatisfação. Então, quer dizer, é mais uma desconexão do que uma conexão, né? Eu acho muitas vezes que os aplicativos, eles traduzem, assim, essa emergência dessa sociedade, dessa, vamos dizer, dessa busca desenfreada, muitas vezes, por um prazer imediato, né? E que poderia nos conectar, mas não. Eu, da outra vez, não sei se eu vim aqui, eu falei de um aplicativo para autistas. Sim. E esse eu achei bacana, sinceramente, tá? Sim. Que é de encontros para... É um aplicativo... E quem assiste Amor no Espectro deve já ter visto que eles falam muito lá. Então, esse eu achei interessante. Por quê? Porque é um aplicativo cuidado e para um público que tem alta dificuldade de se relacionar e que deseja muito, né? E quando eu tô... Porque a gente pode, não, porque a gente muitas vezes tem a ideia que o paciente que está no espectro autista, todos eles têm dificuldade e não querem. E não é verdade, muitos querem. Olha só que interessante, bem legal. Mas e quando aumentando? Não, pode falar.
só tirando um pouco o foco exatamente do aplicativo de encontro, mas trazendo para redes sociais como um todo. Porque o que eu queria trazer essa provocação pra gente? A gente está falando de relacionamento líquido, então a gente está falando de construção, né, de um relacionamento, a gente está falando que é dia a dia, 2 passos para trás, 1 para frente. E aí a gente tem uma rede social ali onde a gente tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, enfim, tem os nossos seguidores, tem quem a gente segue. E a gente tem aquela pessoa que está ali sempre perfeita, sempre naquele posicionamento, sempre naquela situação perfeita ali, muitas vezes, enfim. E aí a gente começa a conversar, e aí fica tudo muito... A oferta fica muito ali fácil. Muito tentadora também, E aí no nosso relacionamento, que nem todos sabemos, relacionamento é dia a dia, tem dias bons e dias ruins. E aí do nada eu pego ali no aplicativo e tá todo mundo tendo um dia bom. Aí eu vou conversar com a pessoa e é sempre aquele flerte gostoso. Isso chama FOMO, né? E não tem como, eu acho, separar essa percepção dos relacionamentos amorosos desse movimento que a gente vê de redes sociais, assim. Porque então já tem uma efemeridade nas relações, já é fluido, já é menos duradouro, já é muito mais superficial do que já foi. E se eu, além disso, em paralelo ao meu relacionamento, eu fico conferindo que todo mundo é muito mais magro, mais bonito, mais sarado, que tem um parceiro muito mais romântico, mais inteligente, mais legal, eu fico sempre com a sensação de que esse não é bom o suficiente, então o outro ali vai ser. E aí eu troco e vivo mais uma relação superficial, e aí eu começo... pode até ser boa essa relação, mas parece que tem algo melhor me esperando, né? Então eu fico sempre na expectativa de que algo vai preencher. E é uma ilusão, na realidade, né? Tem um livro, até me lembrei que tem um livro que chama A Parte que Falta. Ótimo, excelente. Que é uma ilustração, parece muito assim. bobinho, mas ele fala muito. Parece um livro infantil, mas na realidade ele fala muito desse lugar do que eu fico procurando, né? Eu tenho um buraquinho em mim e eu fico procurando a pecinha que vai encaixar. E aí eu vou me frustrando nesse caminho, né? Porque não é algo externo que me completa e eu também sozinha não me basto. É entender que ao longo desse caminho eu vou estar sempre incompleta e o outro também vai estar sempre incompleto, mas a gente segue juntos, porque juntos a gente consegue suportar melhor os nossos buraquinhos, né? É mais ou menos isso. O que eu pensei aí de complementar são 2 coisas, né? Uma delas que os estudos mostram que, além disso que você está falando, existem alto nível de desenvolvimento de anorexia, bulimia em meninas, adolescentes, que ficam em busca dessa imagem perfeita e eu tenho que parecer muito bonita, né? E eu não sou igual a fulana, né? E a outra eu esqueci que eu ia falar, mas logo já veio, que talvez, caramba, eu esqueci. Logo eu lembro, mas tinha a ver com anorexia, enfim, eu não lembro. É bem simbólico essa questão, né? Porque tem a identidade também, né? Então eu não sou só eu sou eu e o meu perfil de tal rede e tal rede. Perfeito. E aí entre o sujeito é muito mais do que essa imagem, né? Do que esse perfil. Sim. E é o que a gente vê, principalmente nas terapias, assim, né? O Instagram às vezes tá perfeito. Eu brinco que do Instagram pro divã há um grande intervalo. Porque às vezes a pessoa tá se sentindo péssima, às vezes o relacionamento nem tá bom, mas a foto saiu perfeita e teve muitos likes. E isso alimenta um lado narcísico nosso que faz com que a gente ache que então não deve ser tão ruim essa relação que eu vivo. Perfeito. Né? E aí eu vou colocar uma outra provocação pra gente. A gente tá falando sobre construção, sobre suportar junto, sobre ir pro lado oposto dos amores líquidos e ok. Mas então vamos falar de um relacionamento abusivo, de violência afetiva. E aí, quando que eu vou identificar essas questões e aí eu vou correr pro outro lado? Chega de suportar junto, isso não tá fazendo bem pra mim, como que isso vai funcionar? Nossa, Átila, isso é tão prevalente em consultório de psiquiatria, né? Principalmente com o público feminino, né? E aí, acho que às vezes a gente está falando relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, eles são quase que sinônimos, né, Andréia? Mas a gente pode pensar que muitos desses sujeitos, eles têm traços de pessoas narcisistas, tá? E aí, eu gosto sempre de pensar, né, no ciclo de violência e o ciclo de abuso narcisista, que é muito parecido com outras formas de abuso, né? Então, identificar, que acho que é a pergunta que você fez, né? Então, tem 4 fases, basicamente. A primeira, a gente chama de love bombing. O que seria o love bombing? É aquele, vou falar, o cara que
ele manda flor. É irresistível, né? Ele é irresistível, ele é mais que o Christian Grey, ele é... A pessoa vai falar, cara, onde você estava? Que eu não encontrei você até agora. Você é perfeito. Bom demais pra ser ele verdade. É bom demais para ser verdade. Mas, claro, esse cara te estudou todinha antes de se aproximar. E ele faz o que a gente chama de espelhamento. Ele espelha aquilo que eu desejo e quero ver. E como que ele sabe disso? Nós mesmos colocamos lá na nossa rede social, né? Porque se eu olhar o perfil do Átila e da André, eu vou saber, André tem um filhinho que gosta de fazer tal coisa, o Átila gosta disso e tal, a Alessandra daquilo. Então, eu vou me aproximar já com o objetivo de conversar coisas que são similares. E aí, a pessoa tem a impressão que, cara, essa pessoa... Encontrei. E é coraçãozinhos. Né? Eu costumo dizer, ela coloca o óculos cor-de-rosa, né? E quando a mulher coloca o óculos cor-de-rosa, ela vai ser difícil dela conseguir enxergar. E tem relação, inclusive, com a questão da paixão e a questão hormonal, assim, né? De ocitocina, de dopamina. Então, essa pessoa fica o tempo inteiro alimentando, fazendo esses picos. E aí eu acostumo e acho bom. Isso. E não só fica mandando, né? Que isso ela já está fazendo um controle. E aí, você chegou em casa... Tá tudo bem? Manda uma foto. Manda uma foto. Já velado, já vem nessa situação. Porque, na verdade, eu entendo que... Ai, como ele é fofo. Sim. Ele tá preocupado. Ele tá preocupado comigo, né? E nessa né? etapa, a gente tá no Love Bomb ainda? A gente tá no Love Bomb ainda. Então, o Love Bomb, ele é uma... Tem esse nome justamente porque é uma bomba de amor falso e que você fica lá inebriada nessa ocitocina, dopamina, e você tá achando que encontrou a pessoa da sua vida. E aí ele tá, na verdade, te manipulando. E a gente passa por uma outra fase, que é a chamada fase da desvalorização. Aí ele já começa a falar, André, eu tô achando que essa saia não tá bacana pra você. Deu uma engordada, né? Você deu uma engordada, né? E, sabe, eu acho que você devia se afastar daqueles seus amigos, porque eles são muito chatos. Invejosos. Você não vê? Você não percebeu como aquela pessoa... E aí você começa, verdade, eu não tinha pensado nisso. Então ele vai manipulando, desvalorizando, minando a sua autoestima, né? E as outras relações também, porque aí você fica sozinha. Sozinha. E sozinha você depende muito dessa relação. Muito dele. Isso é quase que, majoritariamente, o homem com a mulher. O oposto. Existe o oposto, sim. Porém, só que mais prevalente é o homem com relação à mulher. Perfeito. E a desvalorização, então, como o próprio nome diz, eu vou minando a autoestima para que ela seja o quê? Uma presa minha. E aí eu fico refém dessa situação e não entendendo ainda. Eu falo, ele quer me cuidar. Ele tem razão e eu vou me afastando. Porque se eu tô perto e você que é amigo da Andréia, você vai falar, cara, tem alguma coisa errada com esse, né? Estranho. Tá estranho. Como assim? Você tá se afastando. Red flag. E, é que eu tô namorando, é que eu não sei o quê. Sim. Bom, e aí ele passa, daí depois que ele tirou o que quer de você, que pode ser dinheiro, ele pode te roubar literalmente, te fazer assinar contratos imensos. E eu tive uma paciente que ele literalmente levou toda a herança dela, que ela tinha recebido, uma senhora idosa. Ou não é dinheiro, é pode simplesmente status, né? Por exemplo, eu começo a me envolver porque eu quero a conhecer pessoas, aparecer na televisão, pode ser também psicológico. Eu quero realmente ter alguém em que supre essas minhas necessidades narcísicas, né? E aí nós vamos para uma terceira fase, que é a fase, então, do descarte. Que do dia para a noite, praticamente, eu sumo. Faço um ghosting. Ou seja, como o próprio nome diz, sumo, né? Ou eu vou falando, olha, não tô afim, acabou, não sei o que, mas como assim acabou? Não tô mais afim. E a pessoa fala, mas como tava indo tudo bem? Eu tô com aquele óculos cor-de-rosa, né? Eu não tô enxergando, né? E aí... A flor nem murchou ainda. A flor já tá murcha há horas, mas ela tá com o óculos cor-de-rosa e não tá enxergando. E esse cara some.
E aí que essa pessoa às vezes vem pra gente e fica, né, Andréa, que trabalha com terapia psicoanalítica, sabe, remoendo essa questão muito tempo, né? Porque ela também acredita que ela deve ter feito algo de errado. Começa a porque procurar ele era onde eu errei. perfeito. Se ele era perfeito, culpa eu é tinha minha? certeza que ele era perfeito, eu devo ter feito Exato, alguma a coisa. culpa é minha, né? fui eu que errei. E eu vou ter que reverter isso, né? E nosso papel, né, enquanto terapeuta, é de alguma forma mostrar e fazer ela refletir. E óbvio que nós vamos fazer, cara, ele é narcisista, sai dessa. Não é simples assim. Acorda, porque se fosse simples assim, com certeza... Se fosse uma amiga, eu falo, acorda. Mas nem amiga, porque ela não acredita, porque a amiga é invejosa, né? Ela tá com a visão Ela dela, tá com a visão dela. Alterada. Alguns pontos eu acho que são interessantes, até pra quem estiver nos ouvindo, se ficar em dúvida, né? Pô, tô ouvindo, acho que fiquei um pouco em dúvida. Então, alguns pontos que eu acho que precisam ser observados. Há respeito mútuo na relação que eu estou? Porque numa relação saudável, existe respeito mútuo. Eu tenho direitos e deveres com você, você tem comigo. Ambos existem na relação. Eu existo na relação? Confira isso. Segundo ponto, a comunicação. Eu consigo com o meu parceiro ou a minha parceira me comunicar de uma forma assertiva? Eu consigo ser ouvida e consigo ouvir? E ele também, ou ela também consegue ouvir e ser ouvido? A gente consegue conversar? Outro ponto, há um certo nível de igualdade? Porque é claro que numa relação, um é um pouco mais mandão, o outro menos. Mas assim, há um nível de igualdade. Quando a gente vai tomar uma decisão, eu posso votar ele também, ou ela também, e a gente conseguir chegar num acordo. Chegar num acordo é possível? Quando eu penso em resolver um problema junto com o meu parceiro, é possível? Eu consigo imaginar a gente negociando e chegando num acordo ou não? Em geral, essa pessoa, ela faz convencer que, né, que é. Esses pontos, né, são para observar e levantar essa suspeita para buscar ajuda, porque sozinho realmente é mais difícil, né? E você falando, eu lembrei o que eu esqueci aquela hora, olha aí. Porque, né, a questão, quando tu falou, tem o respeito mútuo, né, e linkando com a internet, as pessoas ficam muito pensando que eu vou encontrar a metade da laranja. Gurias, não existe metade da laranja. O que existe, você tem que buscar, é você buscar uma laranja e você ser outra laranja. E vocês decidirem fazer um suco junto. Essa é uma metáfora que eu acho, assim, extremamente didática para você entender, porque as pessoas ficam, eu quero a metade da laranja lá na internet. Que metade da laranja? Ela não existe. Tinha um professor psicanalista que ele falava assim... Metade da laranja, gente. Quem que vai querer uma metade? Porque tá pela metade. Então, se você sair buscando uma metade, a única pessoa que vai querer é outra pessoa que tá pela metade. Não vai dar certo, não vai não, ele dizia. Perfeito. Né? E é verdadeiro, então, né? é isso, né? E aí, depois disso, vamos dizer, então, o descarte, o sofrimento, e eu fico tentando buscar esse cara. Algumas vão pra terapia, outras não, e não encontram outros parceiros, porque aquele era o perfeito. E aí... né, quando ela finalmente tá quase que se curando, vamos dizer assim, ele volta, e é o que a gente chama de hoovering, né? A palavra em inglês quer dizer um sugador. Eu sugo de novo você para a relação. Nossa. Quer seja eu ligando para você e falando, olha, eu pensei em você, nossa, eu tava lembrando de você. Então, ou eu tô precisando, e a gente chama aí de suprimento. Sim. Então, esse cara, ele vai atrás novamente dessa pessoa porque ele está precisando de suprimento. Ou o suprimento é financeiro, ou o suprimento é... Às vezes é só de elogio de também, elogio, de levantar a bola dele de levantar também, a bola dele, intelectual, né? Ou emocional, realmente. Eu tô sem casa para morar, preciso voltar para aí, né? E aí, né, que o tratamento disso, ele é extremamente doloroso, e é longo, né? E tem uma máxima aqui que as minhas pacientes demoram a entender, não sei como é com você também lá no consultório, né, André? Quando eu falei, é tratamento zero para um narcisista. Como assim tratamento zero? Não existe. Bloqueia rede social. Zero contato, né? Zero contato. Um questionamento. Narcisistas fazem terapia? Acontece de chegar no consultório? Olha, é raro. Normalmente é porque eles imaginam, né, que eles detêm a verdade, o saber, que são
objetos de admiração, eles nunca imaginam que o problema está com eles, e sim projetam o problema no outro. Então, normalmente, ele vai falar, ok, eu não preciso de terapia, quem precisa de terapia é você que é louca, porque você tem ciúme, é você que é carente. Né? E aí ele projeta no outro. Então, normalmente, quem vem são as vítimas, né? Eu já tive pacientes narcisistas que procuraram, mas aí procuraram com um objetivo secundário. Um processo rolando, eu quero né, vir numa terapeuta para ver se ela compra a minha ideia, ver se ela me defende, né? Ele não consegue, não, eu não quero mais ser narcisista? Eu nunca vi, não tem cura. Tá? É um prognóstico péssimo, muito ruim. Então, essa mulher que vai querer ficar investindo, né, nessa relação que não existe, porque é uma relação unilateral. Ele não tem afeto, ele não tem empatia, a não ser as necessidades dele. Eu acho que ajuda bastante a gente recuperar, né, até o termo, porque agora já também ficou mais banalizado, mas a lenda do Narciso, que ele se olha, né, no lago lá e ele só vê ele mesmo. E é essa sensação dessas pessoas que convivem com um narcisista. Ele não me enxerga, né? Ele deu de presente pra mim o que ele queria ganhar, não o que eu gosto. Ele escolheu a cor que ele gosta, não a cor que eu gosto. Ele escolheu o passeio que agrada a ele. O prato do restaurante, ele pede 2 iguais, ele nem pergunta o que eu quero. Porque é óbvio que eu devo querer o que ele gosta. Então, é uma anulação constante do outro. E, claro, entra muito o papel da dinâmica do relacionamento. Ele é assim e ela permite, de certa forma. Óbvio que eu não tô falando aqui de casos de violência, né, gente? Nesse sentido. Mas, assim, é uma dupla, né? Um acaba sendo um pouco mais autoritário e a outra, em prol do amor, do relacionamento, cede. Só que é sempre ela que cede. E aí, esse é um outro ponto para colocar, né? De levantar aí, para se você tem essa suspeita, né? Sempre sou eu, numa negociação, sempre eu tenho que ceder, ou o outro também pode fazer concessões em meu favor. Né? Um outro ponto que eu acho importantíssimo e é um sinalzinho de alerta assim, que aparece às vezes desde o começo. Nesse relacionamento, as pessoas conseguem manter sua identidade? Porque normalmente um relacionamento abusivo, independente de quem seja a parte abusadora, né? Há uma mistura, uma confusão. A pessoa começou a namorar com fulano, mudou totalmente. Normalmente um relacionamento saudável não é assim. A gente acaba assim, né, acolhendo alguns interesses do parceiro ou da parceira, mas a gente continua com a nossa essência. Então, quando né, começa um relacionamento e aquela pessoa muda completamente, o cara era roqueira, ela virou roqueira, e o outro namorado era hippie, ela virou hippie, e assim... Eu lembrei né, As Mulheres São de Marte, né? Que é exatamente isso que ela conta na peça, né? Cada novo namorado, a essência do outro, ela incorporava nas ações, nos pensamentos, na roupa, no estilo e no que gostava. Fora, acho que dos relacionamentos narcisistas, que são prevalentes também, o que mais existe na prática é a violência doméstica. Essa é uma das que é mais presente. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa casa em São Paulo que é para mulheres vítimas de violência doméstica. E eu aprendi muitíssimo, sabe, Andréa? Porque a minha ideia, né, quando eu cheguei lá, era vamos separar, né? Eu tenho a solução, gente. Eu tenho a solução, vamos separar, é só você se separar dele. E aí, de uma certa forma, é bastante frustrante, né? Eu entender que muitas dessas mulheres não conseguem sair desse ciclo de violência por N razões. Desde eu não tenho dinheiro, e esse cara, ele faz questão de dizer, eu te sustento, eu que pago. Sem mim você não vai conseguir. Sem mim você não vai conseguir. Ou os filhos, né? Eu fico naquela relação porque eu vou esperar... Eu tenho várias pacientes assim que eu vou esperar eles ficarem um pouquinho maiores para pagar a faculdade. Para pagar a faculdade, para eu poder sair desse relacionamento. Há anos atrás, eu vi um estudo mostrando árvores genealógicas e, por exemplo, a filha que acompanhou a mãe sofrendo violência acabava escolhendo um companheiro cara. Que também replicava essas mesmas ações, assim, bem... Nossa. Modelagem, né? Vamos dizer. É o que a gente chama de modelagem, né, André? Uma repetição de uma repetição padrão. de padrão. A gente tem essa tendência, né? Então, a menos que a gente torne consciente essas questões, a gente vai repetir e chamar isso de destino. Né? Essa frase não é minha. Destino não é minha. Mas é real. Né? Um autor desconhecido, mas é real, né? E aí, assim, eu fico vendo as relações abusivas, né? Dentro do consultório, dentro de um espectro.
Porque nós pensamos também que relações abusivas e violência doméstica, ela é aquele último espectro que é a agressão física. Mas você, por exemplo, ser obrigada a transar com seu companheiro simplesmente porque você tem que fazer o seu papel de mulher ou porque você é casada com ele, isso também é estupro. Ou seja, sexo sem consentimento é estupro. É um crime, né? Tipificado. Aliás, há pouco tempo, crime. Recente, né? Não é uma coisa... a questão do casamento. Isso, até um tempo porque atrás, se você tem que... né, você não consumou o casamento. Tinha até uma tipificação que eu não lembro, o pessoal do direito com certeza vai saber, né? Mas a gente pode ver que outros tipos, André? A violência psicológica. Nossa, acho que é a mais prevalente, né? E não tão valorizada, não tão reconhecida, né? E, inclusive, quando a gente fala de violência doméstica, no nosso país, tem também um apelo das classes menos, né, favorecidas. Como se não acontecesse na classe média, ou numa classe superior de questões financeiras. E acontece muito, aliás, acho que acontece tanto quanto. Sim. Às vezes, a gente não fica tão visível. Mas essa questão do controle pelo dinheiro, pelo poder, né? Muitas mulheres que estão numa relação em que são... financeiramente dependentes e que são mantidas assim, não têm acesso ao dinheiro, não têm consciência de como é a economia familiar e são mantidas no escuro para não poderem planejar nada diferente disso. Então, não deixa de ser também uma violência, né? E acontece de forma escalonada. Isso eu acho que é bem importante colocar também, né? Eu vejo que, inclusive, do modus operandi ali da vítima da agressão, a defesa do agressor, né? Não, mas ele estava nervoso. Não, mas é porque ele tinha bebido. Isso é importante colocar. Nesse estudo que eu vi, ele linkava diretamente a questão do alcoolismo, né? Aos casos de violência doméstica. Muito comum, né? E é isso que eu tô colocando. O alcoolismo é outra coisa, que a gente fala do alcoólatra, as pessoas pensam um cara que bebe cachaça e cai no meio-fio no meio da rua, né? Eles não pensam no cara que toma vinho caro, enche a cara antes de dormir, toma uísque, e aí tem os comportamentos agressivos dentro de casa, né? Então, são coisas que a gente precisa estar sempre atento, independente de classe social, independente de como aparece. E eu ia colocar, acontece de forma escalonada, né, gente? O cara que primeiro grita e te ofende, depois é o cara que te segurou mais forte, daqui a pouco é o cara que te trancou dentro de casa, que não te deixou chave, que não te deu o dinheiro, que fez você ficar, às vezes, numa situação de vulnerabilidade para que você se sentisse dependente, né? Então... E essa minha paciente, que eu tô me lembrando aqui agora, que vivencia há anos essa violência, tem 2 filhos, uma posição social muito privilegiada, ela acredita que ela é incapaz de várias coisas, porque ele a fez acreditar. Ela não faz compra no supermercado, porque ele faz, né? Olha que bom. E ela até então, só que ela começou a entender também, assim, né, que aí, quando ela finalmente conseguiu sair da cama com ele, porque agora ela tá em quartos separados, ela não dorme. Por quê? Porque ela fica num estágio de vigilância sempre, imaginando que ele vai entrar e ele vai me atacar ou vai me obrigar, né, a transar com ele, mesmo porque ele já o fez de várias formas, inclusive assedando, tá certo? Para que ele possa transar com ela. E aí, né, o que é mais intrigante e nós, enquanto terapeutas, temos que lidar com a nossa frustração também, né? Porque para mim tá óbvio, né, que essa relação tá falida há muito tempo, que ela tinha que sair dessa casa, que ela, a gente vem trabalhando muito as capacidades dela, ela mesmo assim não consegue sair desse ciclo. E eu, às vezes, me frustro, assim, de pensar, puxa, né? O que mais eu, enquanto terapeuta e nessa posição, posso fazer para essa mulher? Inclusive, liguei para os filhos esses dias e pedi a permissão e falei, eu estou muito preocupada com a sua mãe, tá? Porque tem acontecido isso, isso e isso, né? E a sua mãe tá num grau de vulnerabilidade tão grande, né? Que, inclusive, ela pensa que se ela morrer, seria melhor. E ela só tá esperando fulano se formar para que essa possibilidade ocorra, né?
É complicado esses casos, claro que mexe também com a gente, né? Com as certeza. nossas identificações, emoções, e né? femininas, né? Isso, mas eu penso também que é importante dizer que o tratamento, né, seja psiquiátrico, seja psicológico, ele sempre vai ser num ambiente de acolhimento. Então, mesmo quando a gente diverge do paciente, por exemplo, eu acho que ela devia separar, mas ela não quer separar. Isso não vai entrar num embate no tratamento. O tratamento vai permear a base, que é, independente de você ficar ou não nessa relação, vamos olhar como é que tá a tua autoestima. Porque se essa mulher fortalece a autoestima dela, talvez ela não consiga se divorciar, mas talvez ela consiga sair do quarto, colocar um limite, dizer não. E isso já vai ser um ganho imenso numa relação em que não tem limite algum. Então, a ideia é que as pessoas busquem ajuda, independente de acharem que não são capazes, independente de acharem que, não, eu não quero separar. Eu vim tratar aqui minha ansiedade, mas eu não vou me divorciar. Isso não é para ser um problema no seu tratamento. A ideia é que a gente te fortaleça e te deixe menos vulnerável, independente do status que você escolher ficar. Perfeito. O pequeno ganho que essa minha paciente teve, além de mudar de quarto, foi que ela conseguiu ir ao banco, falar com o gerente e fazer uma transação financeira por ela mesma. E a gente fala, nossa, né? Sim. Isso parecia uma coisa muito fácil para muita gente, mas para ela foi um ganho imenso, né? Para a realidade que ela vivia, né? E me tire uma dúvida. Existe ex-agressor? Aquele, deu um tapa nela, enfim, agrediu ela, eles terminaram, e aí a sua amiga ali, quando você vê ela, eu vou voltar com ele porque ele prometeu que vai ser diferente. Existe a possibilidade de realmente ser diferente ou não? Esse talvez seja um dos gaps da Lei Maria da Penha, que nós conhecemos muito, e eu tenho o maior respeito, né, por essa mulher, e quem não conhece a história dela deveria conhecer e saber que ela chegou a ser quase que eletrocutada numa banheira para a justiça tomar conta, e esse cara saiu pela porta da cadeia e, né, já quase que não cumpriu a pena dele, acho que nunca cumpriu, tá aí solto, né, ou faleceu já, sei lá, mas não me interessa isso. O que me interessa é que a Lei Maria da Penha, ela é um marco para nós, mulheres, e nós mulheres brasileiras, e ela é extremamente respeitada fora, muito embora, né, nós temos ainda a dificuldade no Brasil de fazer valer as nossas leis. E um dos gaps é exatamente esse. Está lá, né, a prerrogativa de que você encaminhe também esse agressor, porque essa mulher não quer separar. Sim. Esse cara, às vezes, é um cara que veio de um histórico, né, de machismo. Ele foi criado numa cultura, né, inserido numa cultura em que ele aprendeu que para ser homem é assim. Ele tem que falar grosso. O agressivo também é o único repertório que ele tem, né? Então, eu concordo totalmente, assim. E a gente, enquanto terapeutas aí, a gente precisa acreditar na mudança, né? Porque a gente vê mudança em outros aspectos da vida das pessoas. Claro que sempre tem que fazer um disclaimer que, sim, esse comportamento do bater e dizer que não vai mais bater, e bater e dizer que não vai mais bater, é a história da violência doméstica. Esse é o filme principal, né? Existem, sim, as exceções, né? E eu acho que vai muito dessa conexão, né? Desse agressor conseguir se conectar com algo de humano dele, de não querer ser este cara. Às vezes ele repete um padrão familiar do pai, de alguém, e ele se envergonha de ser assim, mas ele não consegue um novo modelo sozinho. Com ajuda ele consegue. Perfeito, é isso que eu ia falar. Então, existem hoje no Brasil vários centros em que tratam esse homem, né? E abordagem, esse homem que é o violador ou o agressor, né? No caso da violência doméstica. Inclusive, eu dei uma palestra sobre machismo numa empresa que é majoritariamente tocada, né, vamos dizer, por homens, que é a CPTM e a SP Trans em São Paulo. E aí eu fiquei, cara, eu vou... E tu tá aqui, né? Eu tô aqui. Arrasou. Será que eu vou levar muita porrada aí, né? Mas era impressionante, assim, como eles se reconheciam, entende? Nessa reprodução de machismo e sem entender que aquilo é machismo, né? E essa desconstrução também não é da noite pro dia, né, Átila? Claro, com certeza.
tá muito bom, mas eu queria trocar um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho, vamos falar de coisa boa. Vamos falar do prazer feminino. Vamos começar no prazer feminino, a gente passa masculino, vamos falar do prazer como um todo. Eu queria trazer um caso que veio à tona recentemente, que gerou um pouco de debate em relação a um presente. Eu acho que foi a Cláudia Raia que deu, ou foi... que deu pra filha dela um vibrador, a filha tinha 12 a 13 anos. Ana Canosa falou sobre isso, várias pessoas. E agora vocês duas vão falar sobre isso. Eu queria ter um insight de vocês em relação, qual que é a opinião de vocês em relação a esse caso específico, né? O presente vibrador para criança de 12, 13 anos. E aí, daí a gente pode partir para outros caminhos. Então, quer começar? Fica à vontade. Você passa a bomba, né? Não, eu acho da seguinte questão. Eu jamais daria um vibrador para minha filha de 12 anos, mesmo que ela me pedisse. Tá? Existe uma das questões aqui é maturidade psicológica e corporal. Embora uma garota de 12 anos hoje possa ter um corpo, né, que é muito semelhante a um corpo de uma mulher adulta, ela certamente não tem maturidade ainda para lidar com essas questões. E óbvio que esse prazer feminino, ele vem sendo descoberto antes mesmo do vibrador existir. Por quê? Porque nós, quando crianças, nós nos tocamos, né? Homens se tocam mais ainda porque a sua genitália é para fora. A Andréia, que tem filho pequenininho, sabe que o filho, quando tinha lá 5, 6 anos, toda hora com a mão no pipi. Agora, as mulheres, como a gente tem uma genitália mais internalizada, né? E vivemos sobre vamos dizer, uma cultura em que apregoa que é feio, né? Aliás, você mostrar a sua genitália feminina é feia. Sentar de perna aberta é feio, né? Existe essa concepção de que, inclusive, a genitália feminina é feia, né? Não é à toa que o Brasil tem cirurgias de reconstruções de vaginas e vulva, e clareamento de vulva e plástica de vulva, né? Campeões aí, né? Porque as pessoas querem, talvez, chegar lá e falar: oi, eu gostaria de ter a vulva igual da fulana, da Sabrina Sato. Você já viu a vulva dela? Não, todo mundo quer ter a bunda dela, a coxa dela, sei, né? Então, entendi. acho que é por aí. Qual que é o papel da pornografia nessa questão que a gente está falando, dessa idealização da vulva perfeita, do sexo perfeito, do ato perfeito? Eu vou só complementar aqui o que a doutora Alessandra falou, eu concordo plenamente, assim, e uma coisa que a gente aprende muito, assim, no desenvolvimento infantil e para quem é pai e mãe, né, é muito de ir no ritmo da criança, né? Então, as explicações sexuais, elas também vão acontecendo conforme a criança tem essas dúvidas. E aí até aconteceu uma vez, um caso particular, nós estávamos em família e as crianças brincando de desenhar e tal, de pintar, e uma das crianças, que era uma menina, tinha na época, sei lá, 7 aninhos, e ela falou assim pro meu marido: tio, como é que faz amor? E aí ficou aquele peso no ambiente, todo mundo em pânico, a criança olhando ali, ó. Como faz amor? Super e aí inocente. eu vi o pânico no olhar dele, e aí eu entendi o que aconteceu, e eu falei pra ela: AMOR. Ela tava tentando escrever amor, né? Então, assim, a gente precisa entender, tá, né? Vamos supor, a gente não sabe o contexto também dessa questão da Cláudia Raia, mas o que aconteceu? Essa menina realmente pediu isso? O que ela anda pensando? O que ela experimentou? O que ela assistiu? Vamos falar sobre isso, né? Sim. Mais do que ir para uma atitude, eu acho que é muito entender o que essa criança, o que essa pré-adolescente ali tá vivendo, porque aí a gente vai conseguir, de fato, ajudar, né? E não inserir, às vezes, um passo de sexualidade precoce, né? Porque aí, ao invés de ajudar, a gente atrapalha. Eu entendo que, às vezes, a ideia é de ser liberal, de que essa menina não tenha essas privações culturais. Que não seja reprimida. Mas a gente não tem como tirar ela de dentro da sociedade que ela nasceu, né? Então, a gente precisa olhar mais com esse cuidado. E respondendo essa tua outra pergunta, né, Átila, da pornografia, eu acho que a pornografia é um problema que é pouco valorizado, né? Claro, pode ser usado apenas como um modo de gestação, inclusive dentro do casamento, dentro de uma estratégia de intimidade, né? Mas eu vejo que a pornografia acessada de forma precoce,
ela tem atrapalhado muito, assim, a concepção sexual de todos, mas em específico dos meninos, né? Que já vem com uma ideia totalmente errada, assim, uma fantasia idealizando de que a relação sexual vai ser como eles viram nos filmes, né? E aí eu sempre questiono, assim, porque é uma pornografia consumida majoritariamente por homens e fabricada por homens. Então, com cenas que agradam aos homens. Existe uma cineasta que é ultra feminista e que faz pornografia para mulheres, né? Mas, e aliás, no meio de ativismo feminista, é super criticado, porque, em geral, a mulher tá ali numa posição sempre mais de submissa. Não que haja problema, porque há pessoas que gostam, né? E tudo bem. Mas, como a Andrea falou, a ideia é a performance. É isso que a gente... É a ideia de que aquilo é o normal. Isso. Não, vamos falar o esperado, o natural, isso. Né? E eu tenho isso no consultório, tá? Um casal em que ele tem problemas com pornografia, no sentido de fazer um abuso, porque, né, os nossos manuais não reconhecem necessariamente que há uma dependência de pornografia. E eu gosto de falar que, olha, você tem uma relação disfuncional com a pornografia, ou um exagero com a pornografia, e ele espera que a esposa faça exatamente aquilo que ele assiste. E ele não é nem adolescente, mas ele foi inserido nessa cultura de Playboy, depois de acesso a OnlyFans, né? E várias outras plataformas. E nesse momento, né? Ele está tratando isso comigo, né? Do consumo exacerbado de pornografia e o quanto ele não consegue se comunicar, né? Porque ele tem o imaginário e ele não consegue dizer a ela. Então, uma das tarefas dessa semana foi eles irem comprar uma lingerie juntos, tá? E aí, por quê? Porque, ela usa lingerie de velha. Porque ela não goza, né, do jeito que eu gostaria que ela fizesse. E aí eu também tive que perguntar, né, André? E você toca a campainha antes de entrar? Como é que é isso, né? Porque você tá falando do prazer feminino, pornografia, muitos caras, né, que assistem pornografia, eles acabam, né, querendo um sexo mais hardcore e esquecem que para nós mulheres existe, né, um órgão sexual extremamente importante, que é o clitóris, e que é ali, né, que 70% de nós mulheres vamos atingir o orgasmo. Então, querido, quando você é convidado para entrar na casa de uma pessoa, por favor, bata a campainha, faça esse trabalho bem feito, né? Fica aqui esse disclaimer de saúde pública, né? E assim, uma coisa que eu acho importante colocar, né? Porque se esse menino, ele é criado na rotina da pornografia, ele acaba também entendendo que o ato sexual é única e exclusivamente para o prazer próprio. Então, ele nem chega a ter grandes questões. Sim. Quem tem são as mulheres que depois vão pro consultório achar que elas têm algo de errado porque elas não têm libido. E não eles questionar, será que eu consigo dar prazer para ela nesse momento? Qual a forma que ela prefere ou que ela gostaria? Será que fica legal pros dois? Eles não se comunicaram. Então, assim, esse casal, basicamente, eles não conversam, né? Aí entra a questão da intimidade que a gente comentou, né? E a intimidade né? Você vai conversar, você vai falar o que você quer. Mas será que ele vai achar, Alessandra, que eu sou muito rodada? Será que se eu pedir isso a ele vai ficar assim... Vai pensar mal. Pensar mal não, ele vai pensar bem de você, né? Que você tem muito tesão por ele e gostaria de fazer isso com ele. E aí volta, né? Aquilo que a gente falou no começo. O que não é compartilhado na fala é fantasiado. E é impressionante como isso, dentro de um relacionamento duradouro, ele vai virando uma bola de neve, assim. Porque então, assim, ela não fala e aí ele não faz. E aí ela começa a não querer ter relação. Aí ele começa a queixar que ela não tem libido, manda ela ir no médico. Aí ela vai no médico, o médico não vai resolver, porque não é exatamente isso, muitas vezes, né? E aí começa assim, quanto menos sexo faz, menos sexo quer fazer. Sim. E aí a frequência sexual desse casal diminui demais. E aí isso vira já uma crise conjugal e que eles começam a questionar se vão continuar casados ou não em função desse aspecto, né? Porque muitas vezes o resto da relação
flui em alguma monta, mas ali não. Então, é muito, muito importante a gente entender que a vida sexual, ela faz parte também, é um indicador de saúde, né? E é de qualidade de vida. E é um indicador de qualidade de vida, porque não tem como tá bom, 100% bom, né? Ou a pessoa está 100% satisfeita, se na vida sexual ela realmente não consegue se realizar. Exceto, né, André, se essa pessoa tem uma orientação sexual, assexual, que eu também já atendi algumas pessoas, e as últimas novelas vêm trazendo essa temática, né? De que são pessoas que, olha, eu até quero ter uma relação romântica, mas eu não necessariamente quero um envolvimento sexual. E eu atendi, né, uma pessoa que é uma religiosa, inclusive, que ela veio para mim há muitos anos atrás com depressão, a princípio. E começamos a tratar a depressão, e a história é basicamente isso. Ela entrou para a igreja porque em algum momento ela pensou, mas será que eu sou gay? Porque eu não gosto de mulheres, né? Mas eu também não gosto de homens. E a igreja foi um refúgio no sentido assim, puxa, aqui ninguém vai me cobrar nada, entendeu? Porque aqui eu vou praticar o celibato e eu não vou ser esse cara cobrado. Só que aí, né, a tristeza veio e a depressão veio porque ele não se realizou. E a sexualidade também é isso, é realizar-se enquanto pessoa, enquanto ser humano. E a realização dele não estava em ser padre, muito menos em ter sexo com alguém. Ele queria ser engenheiro, por exemplo, tá? E aí ele falava, bem, eu agora entendi os meus sintomas depressivos, eu entendi um pouco a origem desses meus sintomas, só que, Alessandra, eu não sei mais como largar a batina. Porque agora, né, quando você faz essa pergunta para mim, e por que você não vai atrás do seu sonho, que é ser engenheiro? Né? Construir casas, porque eu tenho medo de justamente, eu não sei viver mais dentro desse universo, e eu tenho medo de lá fora, eu de novo voltar a ser cobrado que eu tenho que transar. Então, eu acho que isso é importante também, né? A gente trazer à tona. Também faz parte da também diversidade. faz parte da diversidade. Tem pessoas que não sofrem com isso. E aí que esse é o ponto de, vamos dizer, de alerta para a gente pensar se precisa ou não de intervenção. Não gostaria de falar tratamento, tá? Porque não necessariamente é uma medicação ou uma terapia, né? Ou um counseling, whatever, né? Mas essa pessoa... a intervenção, né, que foi basicamente, ela teve que tomar antidepressivo porque estava deprimida, foi dizer, tá tudo ok, entendeu? Não há nada errado com você. E muitas pessoas... Pode ser uma escolha, né? Eu não diria que é uma escolha, porque tá dentro de uma... Pode ser uma escolha você não transar. E não patologizar. Né? Isso. Porque acho que é a grande questão, nem tudo vai ser... Exato, porque se a gente pensar... ensejar um tratamento, né? Se a gente pensar a assexualidade enquanto uma das orientações sexuais, a gente não está falando de escolha. É nesse sentido. Simplesmente você é. Assim como outras orientações sexuais do espectro das diversidades que nós temos hoje, né? Perfeito. Eu queria tocar num assunto, a gente está chegando no final dessa conversa que está muito interessante, está muito boa, só que daqui a pouco... Deixar nas duas. Exatamente. E parece que não falamos nada, né, Andréia? Eu tô com essa impressão, que eu tenho que falar umas coisas ainda aí, né? Eu queria trazer um questionamento, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque eu sinto que não é falado sobre isso. É um grande tabu ainda, né? Porque a gente falou muito sobre a falta de libido da mulher, a pressão no relacionamento que acontece com a mulher, porque majoritariamente quando acontece, enfim, os casos quando chegam no psiquiatra, no psicólogo, é sempre uma questão de abuso e tudo mais. Mas já que a gente pincelou em relação à pornografia, em relação à pressão do homem, daquela questão da performance, de ter que estar performando, de ter que estar... E aí fazendo essas comparações, e aí quando não consegue performar, porque ninguém consegue, ninguém é uma máquina, e aí a gente tem os casos, enfim, ataque de pânico, procura psiquiatra, enfim, pessoal, o mundo vai acabar... Broxa. Isso. Então vamos falar um pouco sobre isso. Qual que é a grande situação que a gente não conversa sobre isso? Porque eu sinto que as mulheres, elas parece que existe uma questão de companheirismo entre as mulheres, de conversar mais sobre, e o homem eu sinto que é uma coisa que tá evoluindo, eu acho que tá evoluindo, assim, nas novas gerações, mas é uma coisa que não é falada, existe uma coisa muito velada, é um tabu muito grande.
Eu acho que tem a ver tudo com machismo, né? O performar, né? O que é ser homem nessa sociedade, né? Ser homem é você ser forte, você ser viril enquanto macho, você não pode sofrer, você não pode chorar, você não pode ter sentimento. É isso que a nossa sociedade vai imprimindo a esse cara, né? Que vai se brutalizando, né? E aí aquele cara que tenta, né? Essa palavra que parece que está na moda, se desconstruindo, né? Ele necessariamente ele é fraco, menos, ou então rotulado de ser gay, por exemplo, né? E eu acho que isso, em parte, né? Tem a ver com machismo, mas também eu fico pensando muito, né, Andréa? Nós mulheres criamos, que raios é esse machismo que nós, mulheres, também reproduzimos? É importante a gente saber que o machismo não é só do homem, né? O machismo, ele também vem de nós, mulheres, que criamos filhos homens, né? E eu tenho, assim, gostado bastante de estudar, mas também de atender casos relacionados, assim, à solidão masculina. E eu penso que ela tá também muito na raiz desse machismo e desses comportamentos sociais. Porque se eu tenho que ser o cara e tenho que estar sempre pronto, e eu percebo que eu não tô sempre pronto, eu não me encaixo, eu não pertenço. E se eu não pertenço, eu não quero que ninguém saiba que eu não pertenço. E aí eu escondo. E não tem pra onde fugir quando o problema é dentro, né? Então começam a vazar estes sintomas, às vezes de irritabilidade, às vezes de crise de pânico, de insônia. E aí entram também algumas questões nas buscas que esse homem vai fazer. Então eu vejo muito frequente hoje a busca pelos anabolizantes, na ideia de que então se eu não vou performar tão bem, mas eu vou ter um físico invejável, e aí vão achar que eu performo bem. Assim. Então eu não performo bem, mas vão achar que sim. Né? Então tem essa coisa... Os medicamentos também, né? Exatamente. Então a coisa do... Mesmo que eu não faça, eu preciso parecer que faço, né? E entre quatro paredes, essa fragilidade, né? Eu sinto que eu não agrado, eu busco, minha namorada não quer, ou não quer na frequência que eu quero, e aí isso também eu já me ressinto, mas eu me ressinto também, não posso falar sobre isso, nem com ela, nem com ninguém, porque como é que eu vou ficar aqui falando dos meus sentimentos, né? Sim. Então eu vejo que o homem tem mudado, tem buscado mais terapia, mas tem uma questão da solidão, assim, desse lugar, que eu acho que é raiz de muitos desses problemas. Muitos vão fugir pro álcool ou para outras substâncias, na ideia de ficar menos tenso pro contato social ou sexual, né? E aí é uma coisa contraditória, porque ele vai buscar o álcool para poder chegar na menina, mas aí ele vai chegar na menina, ele já bebeu, a performance vai ficar pior, né? E aí tem a frustração disso. Então, assim, aí ele se entrega mais em relacionamentos superficiais, porque aí ele não é tão cobrado. Eu não tenho disfunção erétil, mas eu já tomo inibidor da fosfodiesterase 5. Pra garantir. Né? Pra garantir que eu vou funcionar. E enquanto você estava falando, eu até anotei para não esquecer, ligado a esse contexto, que a performance, ela também é no tamanho do seu pênis. Tá? Meninos têm isso tão presente desde tão pequeno, né? De ir ao banheiro e comparar, né? E saber tamanho, formato, e isso ser motivo de chacota, isso ser motivo de mais ainda exclusão. E como eu atendo, né, sexualidade no consultório, tem um jovem que justamente teve problemas aí, que ele teve realmente peroni, né? Que é uma doença peniana em que o pênis ele fica torto, né? E a cirurgia, por azar, não ficou tão boa. Isso é impressionante como impactou na vida dele, né? Porque ele tem um pênis funcionante, né? Ele consegue ter ereção, né? E se ele, né, conseguisse, entre outras coisas que a gente está trabalhando, eu e o terapeuta dele, de que o prazer não está somente no órgão genital e que o prazer é ele e o outro, né? Veja, ele já tá com 30 e tantos anos, né? E ele viveu grande parte da adolescência dele se escondendo. Tanto que ele fala, o meu problema de sexualidade. Eu falei, não, você não tem problema de sexualidade, né? Eu fico reforçando pra ele que ele, não, você não tem. Qual o problema de sexualidade? E aí, se ele vai, daí assim, se ele não se relaciona e ele vai pra pornografia, ele se frustra de novo. Porque daí é isso também que é muito valorizado ali. Exatamente, né? Porque, né, tem lá o cara Kid Bengala, né? Então, que
já não viu. Então, assim, esse né, é uma das questões que é extremamente difícil, e aí muitos desses jovens, ou alguns deles, vamos dizer, e eu já tive alguns no consultório, óbvio que tem um viés do especialista, que busca, e veio do uro para mim, porque ele quer fazer um aumento de pênis, tá? Um alargamento de pênis. Então, ele quer fazer a cirurgia e se submeter, porque ele acha que, de alguma forma, o pênis dele é pequeno. E aí, né, assim, tá, você já mediu, qual é a média? Cara, aí você vai ver, a grande maioria é normal, o tamanho do seu pênis é normal. Não, mas eu não estou satisfeito. Igual as mulheres querem aumentar o peito, por que eu não posso... Por que eu não posso aumentar meu pênis, né? Sim. Mas a questão não tá aí, a questão tá... Será que depois que você aumentar o pênis, né? Isso vai mudar radicalmente tudo que você pensou até agora? É só isso que eu queria que você refletisse nesse momento, né? Se você realmente decidir fazer essa cirurgia, estiver certo dela... Go ahead. Mas antes disso, tem coisas pra gente pensar. Parece uma resolução simples para um problema complexo. Exato, né? exato. E se for ver isso no análogo feminino, tem isso, né? As mulheres que procuram uma prótese de mama para melhorar a autoestima, para se sentirem mais seguras. E em alguma monta ajuda? Sim, na autoestima, creio que claro. Sim. Mas não é só isso. Então, eu acho que também ficar muito claro, né? Essa complexidade dos assuntos que a gente está falando aqui. A gente está citando alguns casos também, mas são cada universo é único, isso. Assim, né? Cada indivíduo também é um universo. Exatamente. Perfeito. E apesar da gente querer muito a bandeira da liberdade sexual, a gente tem que pensar primeiro o que é a liberdade, né? Que é os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes estarem alinhados. Então, o problema não é exatamente o que você vai fazer entre quatro paredes ou na rua, ou, enfim. Se você tá fazendo isso, tá alinhado com como você se sente, com o que você pensa, ou você tá cedendo a uma pressão de um companheiro, uma pressão social. O que eu ia te falar que além de estar alinhado, né, tem uma coisinha chamada saber sexual. E esse saber sexual começa lá na infância com a sensação, na adolescência com a emoção e na plenitude, né, com a razão. E veja, quando a gente atinge a razão, a gente já não tem esse corpo tão responsivo e tão desejado, né, e lindo, porque nós aprendemos a admirar e a desejar o corpo jovem. Nós não somos ensinados, a grande maioria, a desejar um corpo enrugadinho, em envelhecimento. Então, e aí vem a questões de etarismo, sexo na terceira idade e por aí vai, né? Que já é um outro universo também que a gente vai ter que deixar para um outro momento. Sim, com porque certeza. A conversa tá muito boa. Faltou muita coisa ainda dos tópicos que, enfim, a gente tinha elencado para poder estar conversando. E eu queria agradecer muito vocês pela conversa, pelo bate-papo. Aprendi muito. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil. Queria saber. E eu queria só deixar esse momento para que vocês, enfim, deixem um recado para o público, né? Um recado que faça sentido para vocês. E deixem também aonde eles podem encontrar vocês, nas redes sociais. Pode primeiro. Olha, eu fiquei pensando muito assim que a melhor questão aqui é a gente pensar que educação sexual ela começa em casa, continua na escola. E que se nós tivéssemos, né, nesse Brasil mais educação sexual obviamente pessoas capacitadas para fazer educação sexual nas escolas, talvez, muito talvez, né, muito talvez não, eu acho que grandes chances da gente ter menos problemas que a gente atende hoje nos nossos consultórios ou pessoas sofrendo por aí afora. E sofrer por algo que é da nossa natureza, né? Algo que é tão lindo que é a sexualidade, né? E é apaixonante, não é à toa, né? Que eu aprendi a gostar desse tema, porque de fato me apaixonei por algo que faz sentido na vida da pessoa. Traz, né, entre outras coisas, isso que a gente falou, essa questão do pertencimento, da identidade, de quem eu sou, do meu lugar no mundo, da minha autoestima e do meu prazer e tantas outras coisas que a sexualidade está envolvida. Acho que era isso. E onde é que te encontram?
onde encontram? Ah, nas redes sociais, Não encontram, obviamente. porque ela tá sempre, ó, tá sempre aí. Não encontra, né? Encontra na ponte aérea. Isso, no né? aeroporto é um no lugar bom de aeroporto encontrar é um ela. lugar para me encontrar. Mas qual que é o teu Instagram? Eu nem sei, mas eu acho que é @doutora.alessandradil. Perfeito. Eu queria agradecer o convite, maravilhoso estar com vocês. Eu ficaria horas aqui. Acho que deu pra gente discutir algumas coisas. Cabe aí um parte 2, né? Eu acho. Vamos Alessandra? fazer o parte 2. Mas- Tomara que a galera peça. É verdade. Eu queria o meu livro ali, ó. Ah, mostrar. sim. Antes que a gente esqueça. Olha Depois eu lá. vou querer o meu assinado, tá? Com certeza. Os casos clínicos, achei muito relevante, importantíssimo, né? Que a gente possa falar sobre a população LGBTQ+. Que a gente não falou aqui, né, Átila? Acho que essa É um verdade. tema imenso pra gente conversar. Tem que ter o né? 2 ou 3. E eu vou, com certeza, autografar Por esse favor. livro aqui pra minha amiga. Tietando, né? Tietando antes de dar tchau. Perfeito, muito bom. E quem quiser me encontrar é Doutora Andréa Psique. Perfeito. A gente tem uma dinâmica com os convidados que eu sempre peço. Uma indicação de filme, uma indicação de livro e uma indicação de viagem. Então, enquanto a doutora Alessandra assina, tu podia começar com a Tu gente. tinha que ter me avisado desse disclaimer agora. Não, tem que mas aí pensar. é por isso que eu gosto de... De livro, vou recomendar o que eu tô lendo, que é do Bauman, né? O Amor Líquido, já que estamos Perfeito. falando disso. Nossa. Acho que é um baita livro, né? Filme, tem muitos. Tem que ser temático? Não. Ah, Que, tá. qualquer um. Deixa eu pensar. Meu Deus. Nossa, eu tô assim, Eu tô aqui, ó. vazio Tá também. passando entendeu? nas várias coisas. E o que era? O livro, o filme? E uma viagem. Uma viagem que eu já fiz, que eu quero fazer? Fez, eu quero fazer. Uma viagem. Eu gosto bastante de viagem de praia, assim, né? Gosto bastante do México, Cancún, Ah, legal. Bacana, essas assim. Legal. Acho que é uma viagem que a gente descansa, vive a natureza, né? Com Perfeito. E filme. filme. Filme, Alessandra. Filme. Filme eu vejo todo santo dia, pelo menos Nossa, um, tá? pois é, Mas nunca eu pensei acho num. que eu fiquei pensando aqui em falar, tá? Acho que um filme Rezar. Comer, rezar e Comer, amar. Rezar e Amar. É bom. Ele segue sendo, não é clichê, Boa. ele segue sendo um filme É bom. bacanérrimo, porque várias vezes que eu assisti ele de volta, eu tive outros insights, né, a respeito disso. Uma viagem essa que eu vou fazer para a Ásia no final, no segundo semestre, Opa. né? 4 países. E agora, um livro, eu gostaria muito de terminar de ler alguns livros técnicos dos quais eu comprei e não consegui terminar de ler ainda. Principalmente nesse momento eu venho estudando dependências comportamentais, né? E tem um livro de dependência tecnológica do Petrus que eu comprei quando fui agora para o Congresso da Itália e não consegui ler ainda, então esse Esse eu é o gostaria. Aham. Com as dicas. Você ficou devendo um filme. Vou ter que pensar um bom, assim. Um infantil pensei, que você mas tenha depois do eu ia ver. dizer, O Rei é que eu tô Leão. vendo muito, assim, último ó, que você os assistiu. dos heróis, Homem-Aranha de volta pra Isso. casa. Eu tô numa pegada mais maternidade, Boa, assim. família. Legal. Fiquei pensando, o último que eu vi foi Chico Bento e a Goiabeira. Ah, que legal. Então eu tô nessa é vibe. Para as Isso, mães aham. ali que estão assistindo, fica a dica. Fica a dica. Então tá. Meu muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Obrigada, gente. Pessoal, espero que vocês tenham curtido o episódio. Sigam, curtam, compartilhem. E é isso. 1 ano de Respire e Confia e vamos pro próximo. Até a próxima, pessoal.